abençoar o nosso coração e nos direcionar para o ano de 2023, né? Eu queria pedir, então, que os irmãos pudessem abrir a Bíblia, se o Marcos pudesse colocar aqui para a gente. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Temos aqui o texto da palavra de Deus. Diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então o veremos face a face. Agora conhecemos em parte, então conheceremos como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. Aleluia. O maior dom que existe, a maior força que existe sobre a face da terra é o amor. Às vezes o amor é até confundido com fraqueza, mas na verdade o amor, ele é forte, ele é mais forte que a morte. O amor, ele é um dom precioso de Deus, que jamais pode faltar em nossas vidas. A nossa vida, o nosso casamento, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com os nossos filhos, com a nossa família, com a nossa igreja, ela deve ser baseada, ela deve ser construída, os nossos relacionamentos devem ser construídos sobre o alicerce do amor. Porque senão, tudo passa, tudo acaba em um pequeno momento, mas o amor, ele é superior. O texto que nós lemos, coloca para mim o versículo de número 1, Marcos. O versículo de número 1 nos ensina que o amor é superior aos dons carismáticos da fala. O amor é mais poderoso do que a fala. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu seja habilidoso para falar. Tem pessoas que é bom para falar, fala bonito, né? Tem uns jovens, eles são meio poetas, eles falam assim, as meninas ficam tudo apaixonadas. Mas é só conversa. Tinha um personagem da escola do professor Raimundo que chamava o seu Lero, Rolando Lero. Falava bonito, conversava. E
há muitos relacionamentos, muito obrigado. Há muitos relacionamentos que são baseados em falas. A fala dos homens, a arte em se comunicar, a arte em falar. E de fato a fala, o dom da fala encanta e move. Mas a Bíblia diz que o amor é superior à língua dos homens. Vale mais amar no silêncio do que a multidão das palavras, muitas vezes efusivas, mas que no final resulta em pouca efetividade. Mas o texto vai além, diz que o amor, ele é superior à língua dos anjos. É interessante, irmãos, olha aqui para mim, o texto de 1 Coríntios, a impressão que se dá ao ler, os irmãos depois podem ler, foi que o apóstolo Paulo escreveu toda a carta de 1 Coríntios, sem o capítulo 13. Você vê o final do capítulo 12, e o começo do capítulo 14, é a continuação. Deixa eu refazer a fala. O começo do capítulo 14 é a continuação do final do capítulo 12. De maneira que se tirar o capítulo 13 dali, é que fica certo o texto. O capítulo de número 13 foi colocado no meio do livro de Coríntios, a impressão que se dá, irmã Odete, que também é uma das nossas teólogas aqui, a impressão que se dá é que o 1 Coríntios capítulo 13 foi colocado depois que a carta já estava pronta. Se fosse nos dias de hoje no computador, foi como que se o apóstolo Paulo fosse numa outra janela, copiasse e colasse bem ali no meio, copia e cola, e no meio do texto ele colocou esse capítulo de número 13. Nesse trecho, no final do capítulo de número 12, amém, irmãos? Vocês estão olhando aqui, estão me entendendo? Não, amém? Olha aqui. Estou falando assim, porque às vezes o irmão fica pensando assim, no capítulo 12, capítulo 13, esses irmãos se perdem. Mas olha aqui para mim. O importante é que os irmãos saibam, é que o apóstolo Paulo, a impressão que se dá, é que quando ele está lendo a carta que ele ia enviar para a igreja de Corinto, ele olha ali, quando ele começa a falar sobre os dons espirituais, sobre os dons carismáticos, né? Dons de cura, dons de profecia, dons de línguas, ele começa a falar sobre esses dons. A impressão que ele dá é que, quando ele lê aquilo, ele fala assim: gente, pode ser que a igreja de Coríntios entenda errado esse texto aqui, e eles fiquem tão cheios de espiritualidade que se esqueçam do que é mais importante da igreja, que é o amor. E nós não podemos nos perder, porque os dons espirituais e carismáticos, eles nos servem hoje ainda, mas eles não são superior ao amor. Pastor, eu nunca falei em língua estranha na minha vida. Irmãos, se você estiver praticando o amor de Deus, então o amor é superior à língua dos anjos. Há validade na língua dos anjos, há validade no dom de língua, sim, óbvio. Mas o amor é superior. Quantas pessoas que falam em línguas estranhas, irmã Dora, mas não praticam o amor, e falam em língua do sapatinho de fogo, né? Mas na oportunidade que tem, às vezes não demonstra amor, não demonstra carinho, não suporta. Quando o texto diz ali que o amor tudo suporta, suporta o que, irmãos? Suporta adversidades, né? Porque se fosse coisa boa, não seria suportar. Suportar no sentido de resistir. Não tem aquelas pessoas, na nossa igreja não tem, obviamente. Se fosse, não estaria mais aqui.
Mas já ouviu falar que tem umas pessoas que é mala sem alça. Você já tentou carregar uma mala sem alça? É mais difícil ainda. Se tiver alça, você pega. Se não tiver, é difícil carregar uma mala sem alça. Mas a Bíblia fala que com o amor a gente consegue. Vai sem alça mesmo. Pegam num canto, pegam no outro. E às vezes tem pessoas cheias de dons. Olha, eu tenho dom e tal, mas não consegue suportar uma pessoa que é um pouquinho mais difícil na sua casa, na sua família, na família dos irmãos aqui da nossa igreja também não tem, lógico que não. Obviamente que não, mas por aí eu já ouvi falar que tem pessoas que têm na família pessoas que são tão difíceis. Tem os mala da família. Na nossa igreja não tem. As famílias da nossa igreja não tem isso. Mas por aí diz que tem. Difícil, pessoa difícil de carregar. Pessoa difícil de lidar. E aí às vezes nós que somos cristãos, vemos até anjo. Nossa, eu vi um anjo, mas não consegue suportar alguém que é do seu sangue. Não consegue perdoar. Não consegue amar. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que o amor é poderoso para nos fazer ter sucesso, ter grandes conquistas, ser pessoas abençoadíssimas na vida, mesmo com pessoas malas dentro da própria família. Eu me lembro de José, do Egito. José do Egito, a Bíblia diz que era um moço sonhador. Aos 17 anos de idade, ele teve sonhos extraordinários que Deus mesmo plantou no coração dele. E a Bíblia diz que no decorrer da vida dele, os irmãos ficaram com inveja. Mas aí a Bíblia diz que os irmãos pegaram ele, venderam ele como escravo, jogaram ele primeiro dentro de um poço, pegaram a roupa dele, mataram um animalzinho, sujaram a roupa dele do sangue, voltaram para a casa do pai, falou assim, ó, mostraram para o pai a roupa de José mexida de sangue, mas falaram que era o sangue de José e que um urso havia matado ele, deram ele como morto, venderam ele, se arrancaram a roupa dele, mandou vender ele pelado. Olha que humilhação para o Egito. Que humilhação, Rogério. Os irmãos dele fizeram isso com ele. E a Bíblia diz que, na verdade, aquilo que era para ser maldição foi a grande bênção de José. Ele estava sendo levado, as pessoas, e ele mesmo estava vendo que estava sendo levados como escravo para o Egito, mas Deus lá do céu estava vendo aí o futuro governador do Egito. José, ele soube lidar com isso. Ele foi levado para a prisão. Os irmãos lembram da história dele? Deus usou ele para interpretar alguns sonhos. E depois, quando o grande faraó, o grande rei da época do Egito, teve um sonho que o perturbou, alguém disse, ó, tem um rapaz lá na cadeia que interpreta sonho. Buscaram José lá da cadeia, irmão. Deixa eu dizer uma coisa aqui para os irmãos. Irmãos, não adianta. Quando Deus tem um projeto na sua vida, quando Deus tem um propósito na sua vida, é Ele que manda buscar, é Ele que honra. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Ninguém é capaz de tirar das tuas mãos aquilo que Deus preparou. As pessoas podem te jogar no buraco, as pessoas podem te jogar na prisão, mas no tempo de Deus, Ele vai mandar buscar para colocar você num lugar de evidência. É por isso que nós não precisamos nos preocupar com homens, com pessoas, com instituição, porque quem nos honra é Deus. No tempo certo, Deus mandou buscar José. E José interpretou aquele sonho. E Deus confirmou no coração de Faraó que era aquilo mesmo. Diz, olha que a ideia que José teve. Diz, olha, lembra? O sonho de Faraó foi que ele teve o sonho das 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Ele diz, olha, vai ser 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de
de seca. E José, é interessante porque esse texto é maravilhoso. Olha aqui para mim. José, ele falou assim para o rei: olha, o que vai ter que ser feito? Durante os 5 anos, nós vamos guardar 1/5 de tudo o que nós ganharmos. Vamos guardar, vamos armazenar. É a primeira vez, talvez, na história escrita, que nós ouvimos alguém falando sobre poupança. Vamos poupar durante 7 anos 1/5, ou seja, 20%. Até hoje, os maiores economistas dizem o quê? Olha, vocês precisam poupar de 20% a 30%. José já sabia disso. Faça isso durante 7 anos. Durante 7 anos eles pouparam. Grande quantidade de colheitas eles pouparam. Depois, quando vieram os 7 anos de seca, aí entra a regra da economia. Quando ficou seca, todo mundo não tinha plantação, não tinha comida. A comida que eles haviam armazenado, o preço, a demanda e a procura, né? A procura era grande para o alimento, não tinha quem oferecia, só tinha o Egito, então eles cobravam o preço que quisesse. Para não morrer de fome, as pessoas davam suas próprias terras, davam suas próprias, e o reino do Egito se tornou o maior de todos, ficou riquíssimo. E quem teve essa ciência foi José, que no começo havia sido rejeitado, humilhado, mas Deus o pensou para uma grande atitude. Eu estou falando de José, irmãos. Amém, irmãos? Porque José, Deus conheceu o coração dele. E é por isso que Deus deu a ele essa nobre e extraordinária missão. Porque lá no capítulo 45 de Gênesis, não precisa abrir não. O primeiro versículo e o segundo versículo narra quando os irmãos de José vieram da terra distante comprar alimento com ele. Os mesmos que haviam vendido ele lá, dado ele como morto para o pai, os mesmos precisaram vir comprar alimento deles, mas não o reconheceram. Achavam que ele tinha morrido, era um escravo, e agora ele era o governador do Egito. E a Bíblia diz que José manda prender os irmãos, mas não mandou prender só para ele poder conversar com os irmãos. E diz que ele vai lá, se apresenta para os irmãos dele, e a Bíblia diz no verso número 2, que Josué chorou. Que lágrimas são essas, né? Lágrimas do amor não correspondido, de um amor que foi ferido, que foi traído, mas de um amor que não morreu, permaneceu. A grandeza do coração daquele homem o fez prosperar, irmãos. Ali seria o momento que ele tinha o poder na mão de devolver na mesma moeda. Ele não fez. Ele honrou os irmãos dele. Traga o papai para cá. Vocês vão ter comida, vão ter bebida, vão ser honrados. Porque o amor que havia no coração de José era superior à mesquinharia do coração dos seus irmãos. Por isso que Deus o honrou e não a eles. É por isso que a Bíblia nos ensina que o amor, ele é superior. O amor, ele nos engrandece. E em um primeiro momento parece fraqueza, não é? Alguém poderia interpretar: o louco, se é eu. Se é eu, já chamava, e aí, ó? Você não era o grandão lá que me jogou dentro do poço, e agora? Não é? E às vezes, irmãos, é por isso que Deus não honra muitas pessoas. Porque Ele sabe que se Deus te der um pouquinho mais, você vai pisar em alguém. Deus sabe que se Ele te der um pouquinho mais, você não vai demonstrar amor e carinho para aqueles que precisam. Que o Senhor traga essa nobreza de Deus ao nosso coração. É por isso que o apóstolo coloca aqui no meio daquele monte de dom, de falar em língua, de profetizar, de revelar, ele coloca que é superior.
Ainda que eu fale língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada serei. Serei como um som do bronze, igual esses pratos aí, ó, de bronze. O som acaba, não faz nada. Não seria nada se fôssemos movidos só pelos dons. Os dons é bom, abençoa, mas nós podemos colocar aqui uma música bonita e tal, e todo mundo aqui, aleluia, e chorar. E amanhã estará lá a luta na casa, problema de relacionamento com os filhos, com o marido, se não houver amor. Juntamente com todos os outros dons, o texto nos ensina que o amor é superior aos dons da fala. O verso de número 2, Marcos, nos diz que o amor é superior ao conhecimento. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios de toda a ciência, que eu tenho o dom do conhecimento, eu tenho a capacidade de interpretar as coisas, os mistérios da natureza, os mistérios da vida, os mistérios das leis, da sociedade, ainda que eu tenha todo o conhecimento, mas se não for amor, eu nada, se eu não tiver amor, eu nada serei. Quantas pessoas hoje, irmãos, com anéis, com formaturas, com diplomas, com um vocabulário riquíssimo, mas são pessoas medíocres, pessoas tristes, pessoas difíceis de conviver, porque são pessoas que não deixam com que o Senhor trabalhe dentro dos seus corações a capacidade de amar com o amor que vem do trono de Deus. Vale mais o amor do que o muito conhecimento. O amor, verso de número 3, coloca o verso de número 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, primeiro que o amor, ele é superior apenas ao desejo de dar e de ajudar, né? Você sabe que na nossa lei, se eu quiser doar alguma coisa para alguém, esse alguém precisa aceitar a minha doação, né? Por quê? Para evitar, ou por exemplo, um perdão de dívida, né? Alguém me deve R$1.000, e aí eu falo, vou perdoar. Essa pessoa pode não aceitar, diz, não, eu não quero esse perdão não, divide para mim que eu vou pagar, mas perdão eu não quero, porque o perdão precisa ter o aceite também, porque às vezes as pessoas dão para depois cobrar, né? Dá, fica tudo alegrinho no começo, mas mais para frente, no churrasco de família, conversa vai, conversa vem, lógico, né? Aquela vez lá que você me devia, eu também te perdoei, né? Pronto. É por isso que tem gente que fala assim, não quero que você perdoe não, divide para mim, eu pago, porque é melhor eu pagar do que depois ficar com esse negócio. Então, às vezes, amar é mais do que simplesmente dar. Tem pessoas que dão, às vezes, por interesse político, interesse social, para as pessoas acharem que ela é legal, que ela é boa, enfim, tem várias formas de dar, mas amar é mais do que isso. Amar é amar com o coração. E o texto fala que o amor ainda é superior do que a fé. Verso de número 4, por favor. O amor é o verso de número 3 mesmo. Deixa o verso de número 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada me aproveitará. Coloca o verso de número 2, por favor. Isso, é no número 2 mesmo. A segunda parte do verso diz assim, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. O amor é superior à fé. Você pode alcançar grandes milagres, irmãos. Amanhã você precisará de outros. Não é? A Bíblia fala que Jesus ressuscitou alguns mortos. Amém? Eles morreram de novo.
Mas não é. Tem gente que acha que o milagre é tudo. Irmãos, a gente precisa de milagre o tempo todo, né? Eu queria tanto milagre para Deus curar a minha avó. Cura a avó, o tio fica doente. Eu queria, cura o tio, o filho fica. A gente precisa de milagres o tempo todo. Agora, o amor é superior a isso. Quando Deus nos enche de amor, nós temos a capacidade de passar pelas grandes tribulações da vida com o nosso coração cheio de alegria. O verso de número 4, pode colocar. Agora, o Marcos, verso de número 4. Vamos seguir aqui. Esse texto é maravilhoso. O amor é paciente, é benigno. Benigno é do bem. O amor, ele quer o bem. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Verso número 5, não se conduz de maneira inconveniente, não procura os seus interesses próprios, não se exaspera, não se ressente do mal. Não é? José não se ressentiu do mal que ele havia recebido dos seus irmãos, ele teve a nobreza de perdoá-los. E, na verdade, foi esse coração nobre de José que fez ele ser o que ele foi. Que o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, por meio do Espírito dele, nos dê esse coração de José. Capaz, sim, de perdoar mesmo chorando com a lágrima de um amor não correspondido, muitas vezes sendo injustiçados, quando damos amor e recebemos muitas vezes incompreensão, mas esse coração cheio do Espírito Santo, capaz de perdoar, é que vai fazer você receber e acessar as grandes bênçãos que Deus tem para dividir com cada um de nós. O verso, vamos só para seguir, coloca o verso de número 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. O amor jamais acaba. Tem uma outra versão que diz que o amor jamais falha. Eu acho que essa versão ela é mais próxima do original. O sentido dessa, que o amor nunca, o amor nunca falha, é isso mesmo. O amor nunca falha. O amor ele é invencível. É isso que significa. Se eu fosse colocar um título, irmã Dora, para minha mensagem hoje seria: o amor é invencível. Nada é superior do que o amor. Pastor, estou passando um tempo de tanta sequidão espiritual na minha vida, eu não consigo mais chorar na presença de Deus, não consigo falar em língua, não tenho aquele prazer, aquela alegria, tempos tão difíceis. Sim, meu irmão, às vezes a gente passa por tempos assim mesmo, mas permaneça no amor de Deus, que Deus tem vitória para a sua vida e para a sua casa. O salmista lá no Salmo 23, verso 5, demonstra a mesma grandeza de coração quando ele fala: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, adversários. Se você desejar a morte dos seus inimigos, o apóstolo Pedro fala que você é como os ímpios. Ou se você amar apenas aqueles que te amam, assim também os ímpios os fazem, diz o apóstolo. Mas nós somos conhecidos como os filhos de Deus quando somos capazes de amar os nossos adversários, aqueles que nos querem mal. É claro que não estou dizendo que nós devemos ser ingênuos, devemos nos proteger, mas nós devemos ter a capacidade de amar. O salmista fala: prepara uma mesa, a mesa da concórdia, a mesa do diálogo, a mesa da bênção, sem trocar tapas, sem trocar impropérios, xingamentos, sentar, ter a capacidade de sentar na mesma mesa dos nossos adversários e com sinceridade, diz o texto, o amor ele é justo, e conversar a respeito das diferenças e em Deus, ter a capacidade de perdoar, acertar e seguir adiante. Essa nobreza
do coração de um filho de Deus é que nos faz, ou que nos fará, alcançar grandes coisas em Deus. O verso diz: prepara uma mesa perante mim, aqui eu termino, na presença dos meus adversários, unge, lá no Salmo 23, irmãos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice. Tem muitas pessoas que querem ter o cálice transbordando. Cálice transbordando significa bênção, né? Cálice é um copo com vinho dentro. Vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Cálice transbordando significa muita alegria, bem-aventurança, sucesso, prosperidade. Tem muitas pessoas querendo ter prosperidade na vida, mas não querem se assentar na mesa diante dos seus adversários. O texto diz: prepara uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, a bênção do Senhor, e o meu cálice transborda. Quantas pessoas não sabem lidar com os problemas dentro da família e vivem uma vida amaldiçoada? Porque o mau relacionamento, as brigas, elas cessam a bênção de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia fala sobre isso. Que quando o casal está brigado, não há a bênção de Deus. Antes de você orar, diz o apóstolo, vá lá e acerta com a pessoa que você está com problema. Antes de ofertar diante do trono, vá e acerte com aquele que você tem problema. Problemas todos nós temos. Somos feridos e também, não tem ninguém ingênuo aqui, e também ferimos. Somos feridos e ferimos, mas a grandeza do coração de cada um de nós está em reconhecer o amor de Deus na nossa vida, irmãos, e termos a capacidade, a grandeza de pedir perdão e de perdoar quando o perdão for nos pedido, para seguirmos em frente e termos o óleo de Deus sobre a nossa cabeça e o cálice transbordando de bênçãos sobre as nossas vidas. Cálice transbordando é abundantes bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Mágoas, palavras, atitudes. E às vezes quando a gente fala isso com alguém que está ferido, a pessoa fala assim, pastor, a irmã Dória, pastor, não foi com você, né, pastor? Não foi com você, né? Você não sabe quanto que foi difícil. Eu sei também, irmãos. Eu já tomei minhas cacetadas também. É difícil. Mas o Espírito Santo de Deus nos dá capacidade para perdoar, para amar, para colocar efetividade cristã na nossa vida e amarmos, perdoarmos, suportarmos, irmos em frente, distribuindo amor, distribuindo a bênção de Deus para aqueles que estão ao nosso lado. José, ele teve a capacidade de perdoar os seus irmãos. Parecia até um ato de fraqueza, mas era o ato da nobreza de um governador, de um rei. Você quer reinar nessa vida? Você quer estar diante de um estado de proeminência, de bênção? Que Deus ensine o seu coração a amar, a perdoar, a ter grandeza no coração por meio da força que vem de Deus para amar com o amor de 1 Coríntios, capítulo de número 13. Se quiser viver coisas grandes, o seu amor precisa aguentar, superar quedas, decepções, palavras, atos que feriram, que arrancaram de você dinheiro, dignidade, mexeram na sua história, mexeram no seu brilho. Fizeram isso com Jesus também. Enquanto ele estava pregado na cruz, o nosso mestre, irmãos, ele olhou para o céu e falou: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E o caminho da glória
foi a cruz. Não se importe com essas coisas pequenas que muitas vezes vêm ao seu coração, mas se importe com Deus, porque é Ele que tem coisas lindas e maravilhosas para fazer na sua vida, te honrar, te dar bênçãos, apesar de muitas vezes pessoas humilharem, falarem coisas depreciativas sobre você. José aprendeu essa lição importante e por isso Deus o fez governador do Egito. Ame e Deus te recompensará. Pastor, o que eu faço com meu filho? Eu já fiz isso, já fiz aquilo, orei, já fiz madrugada, fiz tudo já. Até na Universal eu fui, andei no corredor do Salbroso, eu fiz tudo, que não tem jeito, pastor. O que eu faço? Ame. Ama. Mas eu já amei, pastor, ama mais. Continua amando. Porque o amor encobre multidão de pecados. Ah, pastor, eu não sei como lidar com esse problema na minha família, não sei como lidar com esse problema no meu casamento, não sei como lidar com esse problema. Ame. Muitos filhos, meu pai não me entende, meu pai e minha mãe não me entendem. O que eu vou fazer com meu papai, com a minha mamãe? Eles... Ame-os. Muitas vezes os filhos não reconhecem. Os filhos não reconhecem o bem que eu fiz. Eu dei minha vida por eles e eles... E agora o que eu faço? Eu vou cobrar, eu vou... Ame-os. Pastor, mas eu já amei tanto, ama mais. A Bíblia fala que nós não devemos dever nada a ninguém, senão o amor. Não imagine que tenha créditos de amor. Imagine que você deva amor. Esse é o sentimento que deve haver no coração de um cristão. Irmãos, e quando a gente muda essa chave, as portas do céu se abrem. O rancor vai embora. O sentimento de tristeza, de angústia, de depreciação vai embora. O céu desce na nossa casa. A gente é capaz de amar. Não significa que a gente vai ficar insensível. José chorou. Que lágrimas eram aquelas? De dor. Mas ao mesmo tempo ele estava feliz de ter de volta os seus irmãos, ter de volta o seu papai. Vai lá, busca o papai. Deus restaurou do jeito dele, da forma dele. E que o amor de Deus possa conduzir a nossa igreja no ano de 2023. Por mais que nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos ler a Bíblia, mas pode ser que no decorrer do ano haja problemas lá dentro da sua casa, haja problemas de relacionamentos, haja dificuldades, mas se nós estivermos no amor de Deus, irmãos, nós atravessaremos esse ano debaixo da bênção do Senhor. Venceremos todos os obstáculos e o Senhor trará prosperidade e irá transbordar o nosso cálice de alegria da parte do Senhor. Se coloque em pé, eu quero orar por você. Muito obrigado, Senhor.